quase que impossível falar um pouco do que eu estou fazendo hoje sem destacar aquilo que minha família fez, que nas férias eu não queria viajar, eu queria que meu pai trabalhar. Hoje em dia todo mundo usa a palavra logística, né? Naquela época ninguém nem sabia o que era. Eu cumpri um ano aí de transição e aí eu vim trabalhar na parte internacional. No QuickBooks a gente conseguiu colocar tudo em accrual basis, fazer as provisões de despesas, provisões de receita. Mas tem um mercado gigante aí, a comunidade latina é gigante. Vindo para cá gravar o podcast, eu perguntei para minha esposa se ela lembrava, que ela perguntou assim, quem é o convidado do podcast de hoje, Abel? Eu falei, é o Robson Graneiro, que eu já vou apresentar já para vocês. Você lembra da Graneiro? Eu lembro da propaganda do Silvio Santos. Quer dizer, hoje, Robson, eu estou muito feliz e grato aqui, honrado, por você ter aceitado o convite de participar aqui do nosso podcast Management, que fala de gestão. Nossa audiência é composta por alunos, pessoas que estão no Brasil que têm interesse de fazer a mudança para os Estados Unidos e brasileiros também que moram aqui, quer saber mais um pouquinho. A gente sempre convida empresários, pessoas que têm essa relação de business tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos para discorrer um pouquinho a respeito de assuntos relativos à gestão. Não tem script, não tem pauta, vai fluindo o papo conforme a gente for interagindo. Tá bom? Seja muito bem-vindo, muito obrigado mais uma vez. E a primeira pergunta é sempre a seguinte, quem é o Robson Graneiro? Conta um pouquinho da sua história pra gente. Legal, Abel. Obrigado, um prazer estar aqui com você, um prazer falar com toda a tua audiência e fico muito contente de poder compartilhar um pouco de experiência daquilo que a gente já conseguiu fazer. Eu tenho hoje 11 anos já de empresa aqui nos Estados Unidos, 4 anos morando aqui. Como você já citou aí, a minha família, é quase que impossível falar um pouco do que eu estou fazendo hoje sem destacar aquilo que minha família fez, aquilo que meu avô começou, meu pai e meu tio continuaram e agora meu irmão e meus primos no Brasil tocam um negócio lá e eu acabei optando pela minha carreira solo aqui nos Estados Unidos, especial aí nesses últimos 3 anos. É um desafio grande, acho que todo mundo, quando eu falo, né, com amigos, outros empresários, todo mundo fala, pô, eu quero abrir meu negócio nos Estados Unidos, eu quero abrir meu negócio nos Estados Unidos, mas pouca gente sabe daquilo que a gente sente aqui, né, das dificuldades, as dores e como que é para gerenciar o negócio aqui. Então, estou feliz de estar aqui, um prazer e falando um pouco da minha história, trabalho nessa parte de mudança nos últimos 13 anos, 12, 13 anos da minha carreira. Antes eu tocava alguns negócios de logística da família, que a gente acabou vendendo, mas acho que o meu grande background aí é na parte de mudança internacional, ajudando brasileiros a vir para os Estados Unidos, voltar para o Brasil. Muita gente fala, às vezes, pô, tem brasileiro voltando? Bastante, sempre tem. O movimento é tanto de lá para cá, como daqui para lá, né? Sempre. Eu vou te dizer que claro, no período de pandemia teve muita gente que voltou para o Brasil, por diversos motivos, por comodidade, por não ter essa facilidade de viajar, mas também muita gente vindo, né? Agora o Brasil está num momento muito delicado em termos de economia, em termos de política, e aí as pessoas acabam decidindo por fazer os seus movimentos migratórios aí, né? Fazer. Como você mesmo disse, né, é quase impossível não relacionar a sua pessoa à empresa, né? Até porque o sobrenome é o nome da empresa, então é algo... Eu queria que você comentasse um pouquinho da história, né, da Graneiro no Brasil, que foi fundado pelo seu avô, né? Acho que você também atuou, correto? Isso. Como executivo. E você teve a ideia de... Tudo começou lá atrás, né, com seu avô. Você, então, faz parte da 3ª geração da família. E você teve a ideia de vir para os Estados Unidos e montar um empreendimento do mesmo ramo, vamos dizer. Já que você já tinha expertise do Brasil, é que você contasse um pouquinho da história e depois os desafios, né? Como é que foi essa ideia de vir para os Estados Unidos? Se há diferença também entre os Estados Unidos e o Brasil, né? Em relação do próprio setor, né? No setor de mudança, enfim. Você comentasse brevemente que a empresa é muito conhecida. Como eu falei com você até antes, a Graneiro tem um recall, assim, fantástico entre os brasileiros, né? O recall, gente, é a memória. Quando você fala um nome, vem à mente, né?
a pessoa logo lembra e tem isso, há um reconhecimento rápido. Quando você toca no nome, eu falo, tipo assim, então há esse recall, vocês fizeram isso muito bem, né? A família, o grupo. E então por isso que eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente da história, como foi feito, até chegar aqui. Legal. Não, assim, meu avô começou, ele teve essa... Mas isso foi onde? Que local do Brasil? Em São Paulo. São Paulo, capital mesmo. Sempre São Paulo. Paulista, ok. Somos de lá. Meu avô começou, meu tio e meu pai, bem cedo, começaram a trabalhar com ele, outra geração. Tanto meu pai quanto meu tio não tiveram a oportunidade de se formar em faculdade, nada, já foram direto para a faculdade da vida, Sim. né? E fizeram um ótimo trabalho. Pegaram, meu avô acabou aposentando muito cedo e meu pai e meu tio tocaram e formaram essa dupla por muitos anos. Quando eu entrei na empresa, acho que foi em 98, isso mesmo, eu tinha acabado de fazer 18 anos, estava com 17 para 18. Entrou bem jovem, então. Eu já fazia muito, né? Eu brincava com... Minha mãe ficava brava comigo, que nas férias eu não queria viajar, eu queria que meu pai trabalhar. Que bacana. Eu gostava da questão de estar no escritório. E as coisas antigamente eram bem diferentes do que a gente sabe de escritório hoje, né? Então, fazia o trabalho lá do boy interno, de leva a carta para tem um memorando interno, digita o memorando, faz... Então, eu ia fazer isso. Eu gostava, com 15, 16 anos. E aí, eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Mas eu nunca... Quando eu comecei a trabalhar, eu não fui trabalhar na parte de mudança. Meu pai tinha a ideia de diversificar, de buscar outros negócios, principalmente na área de logística, e ele falou, vai trabalhar em logística, é um negócio novo no Brasil. Hoje em dia todo mundo usa a palavra logística, né? Naquela época ninguém nem sabia o que era. Que ano que foi fundada a Graneiro no Brasil? Cara, tem acho que 56 anos. Caramba. Agora vai fazer... então me ajuda aí, 67 talvez? 67. Então, mais de 50 anos, né? Mais de 50 história, anos. Depois eu vou até te contar uma triste coincidência em relação aos 50 anos da empresa, mas a gente chega lá. Aí eu comecei a trabalhar nessa parte de logística, a empresa cresceu do zero, mas sempre usando um pouco daquilo que a gente tinha construído na parte de mudança, muito focada. A cultura da família, a cultura da empresa sempre foi atender o cliente, fazer o melhor para atender o cliente. E eu acho que isso... Todo mundo, tanto eu que estou aqui nos Estados Unidos, o resto da família que ainda toca os negócios no Brasil, todo mundo tem esse DNA de atender o cliente, de buscar a satisfação do cliente. Acho que isso ajuda muito no negócio, porque você tem sempre uma visão diferenciada. E a Graneiro do Brasil, eu sei que hoje você está muito mais focado aqui, mas até pela experiência, né, e do vínculo familiar, ela tem abrangência nacional, correto? Isso. Atende todo o Brasil, tipos de mudança. Tipo assim, o cara que está em Porto Alegre quer mudar para Ceará, para Fortaleza, vocês fazem esse tipo de serviço também lá? Hoje eu tenho, a Graneiro faz isso, eu não tenho uma participação na empresa, nem societária, nem administrativa, mas de fato hoje a Graneiro é a maior empresa de mudança, não do Brasil, da América Latina. E eu vou te falar, com a experiência hoje que eu tenho internacional, te diria que como empresa de mudança, a Graneiro é uma das maiores empresas de mudança do mundo. Em questão de quantidade de unidades, a Graneiro são 65 unidades, mais de 60 unidades no Brasil. Então, quando você diz unidade, é o quê? É um armazém, um ponto... É um ponto operacional, um ponto de venda. Entendi. Talvez isso tenha mudado nos últimos anos, eu não sei, mas... São frotas próprias? A rede de franquias. A Graneiro Brasil é uma rede de franquias, então. Exatamente. Okay, maravilha. E é até um modelo que eu quero trazer agora para os Estados Unidos... eu estava te dizendo em off, mas depois que eu fiz a separação da Graneiro no Brasil e vim fazer minha carreira solo aqui, eu me aliei, vendi uma participação na minha empresa para um grupo canadense e o nosso projeto é desenvolver uma rede de franquia. Estou inclusive te dando essa informação em primeira mão. Quer dizer, meu projeto principal para 2023. Que é um projeto similar ao que você... Muito similar. Que tem no Brasil, você quer fazer aqui. Teve acho que na década de 90... ele transformou as unidades que eram filiais, que eram unidades que a maioria delas perdia dinheiro, né? Você tinha um gerente, uma estrutura grande, a gente franqueou essas unidades e o dono do negócio virou empresário. E uma sacada genial, porque vocês têm um branding, né? Exato. Tem um reconhecimento, tem um know-how.
a operação. Isso ajudou muito, porque o foco da Graneiro Transportes em si acabou sendo justamente aquilo que eu te falei, atender o cliente. Trazer o cliente, atender o cliente e gerenciar essa rede, né? Isso foi bem legal, foi uma sacada. Meu pai sempre foi um visionário, eu vou falar muito dele aqui hoje, porque só quem me trouxe ao mundo, mas é quem me deu a mão e me ensinou muito do negócio, muito de como gerir o negócio. Então, mentor, né? Sempre um mentor, mais que um mentor. Mas é interessante. Falando aqui dos Estados Unidos, em 2010 a gente acabou vendendo as empresas de logística, essa é uma boa proposta, vendemos. Eu cumpri um ano aí de transição e aí eu vim trabalhar na parte internacional. E aí, quando eu olhei, eu falei, cara, peraí, a gente tem uma bom potencial aí de crescer nos Estados Unidos, que é o maior mercado do mundo. Para você ter uma ideia, o governo americano, isso é um número que acabaram de assinar um contrato, tem um contrato que só o exército americano, os militares americanos, são 300 mil mudanças por ano. Caramba. É um contrato de... É muito diferente quando você compara os números daqui com o Brasil, né? Assim, no seu setor. Porque a economia, eu faço muita análise econômica, a economia americana é 14 vezes maior que a economia brasileira, né? Em termos de PIB, que é o produto interno público. O número que meu pai dava sempre que a gente falava sobre isso, ele falava, os Estados Unidos é 10 vezes mais que o Brasil. E aí mas sempre, assim, essa relação de 10 vezes, ela veio por muitos anos, mas de uns anos para cá, aumentou. Por causa do poder, principalmente do câmbio. O câmbio, ele esticou demais e aí acabou sendo por questão então ele não estava errado de câmbio. Não. Essa relação se manteve aí por muito tempo. Depois que o câmbio deu uma esticada, vamos dizer, essa relação aumentou. Ela pode cair um pouco, né? Vai em 12, 13, vai depender muito de como está indo. E os Estados Unidos estão também a maior economia do mundo, mas também tem desafios, né? Esse ano, principalmente, é um ano bastante desafiador do ponto de vista econômico. Mas, enfim, a relação, seu pai está certo. Seu pai está... É interessante, porque a gente colocava muito isso em pauta, né? De como crescer aqui, de fato. Hoje, quando a gente começou aqui por Miami, né? E aí um caminho que eu descobri para crescer um pouco mais rápido foi comprando, né? Fazendo aquisições, tal, que aí você acaba tendo algumas facilidades, né? Você acelera esse crescimento. Aí nós fizemos uma em 2017, aqui em Miami, que a gente assumiu já um warehouse de uma empresa de mudança aqui, pequena, mas que já tinha as licenças, já tinha uma clientela. Então, isso ajudou bastante, ajudou muito. Não começou do zero, né? Você já tinha uma estrutura, mesmo que pequena, mas já tinha um processo definido, uma clientela, né, as licenças, que é muito importante aqui nos Estados Unidos, dependendo do setor. Na maioria dos setores, você precisa requisitar permissões e licenças para poder comply the law, né, atender a lei de acordo. E essas licenças, dependendo do setor, ela pode ser federal, pode ser estadual e também do próprio condado, que seria a organização, vamos dizer assim, de menor nível, né? E dependendo, tem as cidades, se for um centro urbano maior, mas enfim, aqui na Flórida você tem 3 níveis, né? O federal, o estadual e o nível de condado. Exato. E até eu falo, é uma grande diferença, né? Comparando o Brasil e os Estados Unidos. O primeiro assunto que a gente fala aqui para gestão de empresa é licença e seguro, né? Sim. E são assuntos que não são tão importantes, entre aspas, no Brasil. A importância é diferente. Né? Aqui não tem como fazer nada sem seguro, concorda? Não tem como. Nada. Eu estou agora, nós estamos inaugurando dia 1º de fevereiro, uma unidade em Washington State, né? Não Washington capital, lá a cidade chama Everett, norte de Seattle. E, de fato, a demanda por seguro, são 4 apólices de seguro que nós já temos contratadas sem nunca ter feito uma mudança. Ainda. Nem começou a operar e já teve que contratar 4. E fora que eles colocaram para você ter a licença estadual para fazer mudanças dentro do estado de Washington, todos os officers da empresa têm que fazer um treinamento. Então você entra no governo, o governo estadual te fornece um treinamento, você tem que fazer o treinamento, fazer o quiz. Quer dizer, é obrigatório, você tem que passar para... Que coisa. E varia, tá? Aqui nos Estados Unidos, principalmente para quem está nos vendo,
cada estado tem uma regra diferente. Exato. E se você tiver uma abrangência nacional, dá trabalho. Que cada estado que você tiver atuando, né, tendo presença física, tendo um escritório, um armazém, você precisa atender todos os requisitos ali daquele estado. Às vezes as pessoas me perguntam, pô, teus caminhões não vão para outros estados? Não, meus caminhões não vão. Então, quando eu tenho uma mudança, por exemplo, daqui para o Texas, meu caminhão não cruza a fronteira. Porque se eu te cruzasse a fronteira, eu teria que ter a licença e seguro de gente para cada estado até chegar no Texas. Então, aí a gente contrata as empresas que... Parceiros, as transportadoras, né? Que levam a mudança para lá. Então, olha só, gente, tá vendo? Como que é fazer negócio. Aí você chegou num ponto interessante, porque a história, né? Toda a história familiar do grupo e da empresa, da marca, enfim, do modelo de negócio, mas você tem experiência de Brasil, né? Eu acredito que até a maior parte da sua experiência é no Brasil, correto? Apesar que vocês já abriram aqui há 11 anos, né? Atuando. Como é que é, na sua opinião, fazer negócio no Brasil e fazer aqui? Tem esse lance, né? Essa questão aí que você falou, pô, eu não posso meu caminhão cruzar a fronteira. São particularidades, que é muito bacana, principalmente para quem está no Brasil, entender um pouquinho. Mas como é que você avalia, em linhas gerais, assim, tomar decisão, gerir uma empresa aqui e no Brasil? As prioridades eu acho que são diferentes, sabe? E esse foi um dos pontos que pesaram muito na minha decisão de não ter mais negócios no Brasil e de estar 100% focado nos Estados Unidos. Porque eu estava começando a ter uma divergência interna, né? Pô, pera um pouquinho, como que eu sento e avalio a carga tributária do Brasil e como que eu sento e olho como que eu expandir a empresa aqui nos Estados Unidos. Você começa... porque do Brasil você precisa você dá um valor muito maior a essa parte de tax, de contabilidade, porque as coisas são mais difíceis. Sim. E aqui você diferente, né? Você chegou no... o sistema é muito mais simples, né? Você me lembrou uma entrevista, muitos anos atrás, né? Porque eu estou aqui há 7 anos também, né? Você tem empresa há 11, mas mora aqui há 4, né? Mais ou menos aí, um pouco... contemporânea, no mesmo caminho. Eu me lembro de uma entrevista do Jorge Gerdau. Isso tem muitos anos, nas páginas amarelas, né, lá da revista. Aí, eu lendo, e ele falou o seguinte, do manicômio tributário do Brasil. E que até hoje, que tem uma reforma que eles não votam e tá lá e nunca passa, e fica aquela questão que não convém aqui também, que senão a gente vai utilizar o nosso tempo aqui, não tão produtivo para ficar discutindo os problemas do Brasil. Mas ele falou o seguinte, olha a comparação dele, enquanto no Chile, ele deu o exemplo do Chile, meio tempo de um executivo cumpre com todas as obrigações sócio-fiscais, no Brasil eu preciso de 100 executivos. Só para você comparar. É exatamente isso. Dois choques que eu tive em minhas 2 primeiras reuniões no primeiro dia quando eu fundei a empresa. Eu cheguei, saí do aeroporto, passei no hotel, tomei um banho e fui para o escritório de advogado. Primeira coisa que eu fiz quando ele me deu o contrato para abrir a empresa, eu comecei a avistar as páginas do contrato, né? E aí ele falou, cara, o que você está fazendo? Um advogado, meu advogado até hoje, ele é alemão, mas está aqui nos Estados Unidos há anos. Eu falei, estou avistando a página. Tem que ver. Ele, não, só assina no só final. No último, Eu falei, não, mas e se alguém muda a página aqui, né, cara? Ele falou, pô, mas alguém faria isso? Pois ele me perguntou, eu falei... Tá vendo? Saí de lá, almocei, já estava com a empresa aberta, passei no banco, abri a conta e fui no contador. E cheguei no contador e falei, cara, e aí, qual é a carga tributária? E ele, não, o teu negócio não tem imposto. Eu, não, tudo bem, eu já entendi que não tem imposto para o sales tax, né? Eu já entendi esse ponto, mas qual é a carga tributária? Então eu vou dar um preço para o meu cliente. Qual o tipo no tem Brasil? Tem que incluir, né, no preço, que o Brasil é tanto tava na cabeça, imposto PIS/COFINS, ordinário, contribuição social, imposto de renda, nossa, ICMS, ISS. Cara, eu tava com tudo aquilo e ele falou, eu juro para você, Abel, eu parei, eu fui embora, ele não, com certeza, eu vou até perguntar um dia para ele não entendeu o que eu perguntei, e eu não entendi a resposta dele, porque eu estava esperando ele falar, não, até X, Y, Z, e escala, tabela, né? É porque aqui, pessoal, o tributo é pago sobre o lucro, né? Às vezes, dependendo do produto, mas serviço, a maior parte deles não tem incidência de sales tax, que seria um imposto sobre a venda.
Mas o imposto de renda é o principal tributo aqui nos Estados Unidos. Então você vai pagar se tiver lucro. Exato. Se não tiver lucro, não paga. Não, e que esse é outro ponto também, porque mesmo quando você vai no nível do imposto de renda, né? No Brasil você discute muito, quando você está começando a empresa, aquilo que você pode se creditar ou não, e aqui é muito simples, né? Aqui tudo você tem mais experiência do que eu nisso. Tudo que é despesa ordinária e necessária para o negócio, para o business, é passivo de dedução. Tudo. É lógico, dependendo do tipo de despesa, existem algumas regras, né? Por exemplo, alimentação, que até agora... é 50%. 50%, né? Geralmente, até que agora, na pandemia, né? Você pôde, como foi um programa do governo para incentivar os restaurantes, porque sofreram muito, você estava podendo deduzir 100%. Tá? Nessa época agora. Depois, obviamente, volta para o que era tradicional. Mas existem, dependendo do tipo de refeição, você pode deduzir 50%, 80% e até 100%. Isso que eu não cheguei no capítulo de explicar para o contador o lucro presumido, né? Nossa! Uma vez, aí eu vou pegar o gancho aqui, eu estava assessorando um grupo que queria fazer um investimento no Brasil, lá em Goiás. Aí o grupo americano do pessoal, eu trabalhei num banco de investimento lá em Nova York, chama BCP Securities. Aí estava assessorando um grupo e eles queriam fazer um projeto para montar um negócio lá no Brasil. Para explicar o regime de ICMS ordinário, débito e crédito, não entra na cabeça, tem, né? não. Como é que eles vão entender? É difícil demais, cara. Como que vão entender? É muito difícil. Então... Esse foi meu choque. Mas isso é legal, porque para mim mudou muito meu jeito de pensar. E aí eu foquei muito mais nessa questão do compliance, do atendimento ao cliente. Então, foca no core business, né? Que é o importante de captar cliente. Questão trabalhista é algo sensível no Brasil. Quantos colaboradores você lidou, por exemplo, no Brasil e aqui? Qual a diferença que você vê? Eu cheguei diretamente a ter, na época que eu tinha as empresas de logística, cheguei diretamente a ter na minha empresa 800, 900 funcionários. E reclamação trabalhista. Imagino. De rodo, infelizmente, porque transporte, motorista, jornada, falta de controle de jornada e tudo mais. Esse foi um ponto. O ponto que, aí usando também essa base comparativa, o que eu acho que é muito diferente aqui é que você tem pouca regulamentação trabalhista, né, de você estar tão exposto como você fica no Brasil, mas você tem um ponto principal, que é o ponto civil, né, questão de discriminação, questão de assédio. Sim. Eu tive essa... E existe uma indústria, inclusive, nisso. Eu tive um problema muito sério ano passado com 3 funcionários que se acharam discriminados dentro da empresa. Caramba! Trabalharam 2, 3 meses com a gente, sumiram, nunca mais apareceram. E aí, depois a gente descobriu por que eles desapareceram. Eles entraram com o processo, e o que era um absurdo, porque na nossa empresa sou brasileiro. Você é imigrante. Tenho como cubano, assim? tenho peruano, tenho colombiano, tenho americano, tenho mexicano. Onde que existe tem negro, branco, índio... Como existe discriminação? E, de fato, e a discriminação que ele reclamou não era nem da gerência com eles, era entre eles, quer dizer, e a empresa, e eles tentaram, montaram, e aí entra esse problema aqui, né, da questão do custo de enorme. litigância. Nossa, né, eu acompanhei uma vez, trabalhando como executivo, né, numa empresa, um processo judicial. Caríssimo. O advogado honorários advocatícios, a causa, o custo é enorme. Você que é administrador, você que está pensando em montar uma empresa, obviamente seguir, né, comply the law e tentar o máximo. Só que hoje em dia, para mitigar isso, a maior parte dos contratos, eles prevêem a mediação e a arbitragem, justamente para evitar chegar a uma esfera judicial, né? Porque realmente... Dependendo do porte da empresa, é inacessível, não dá. Mas aí eu vou te compartilhar a minha falta de experiência. Acho que é legal quem está assistindo. Sim, claro, evidente. Porque, na verdade, o próprio advogado falou, cara, cadê teu seguro? Que seguro? Seguro é o EPL. A Júlia, nossa amiga, pode falar melhor. Que é o seguro que protege essas relações de trabalho. Então, na verdade, eu entendo, creio eu, né, assumo eu, não quero fazer nenhuma acusação leviana, mas isso
o próprio advogado da outra parte já pensou, não, o cara tem a seguro do outro lado. Vai resolver. Já vai resolver e tudo mais. No caso, nós não tínhamos. Imagina. Então, você tem essa grande diferença aí, que volta no primeiro tópico lá do licenças e seguros. E você falou, o brasileiro, às vezes, ele vem para cá e no Brasil não tem essa preocupação. Então, as pessoas fazem seguro, obviamente, no Brasil, mas é diferente. São comparado outros limites, com aqui. são outras realidades. Você sabe, um acidente de trânsito aqui, o que pode causar em termos dessa indústria do seguro, né? Porque, na verdade, você bater o carro, atropelar alguém, o que seja, alguém bater em você, não é você que paga, né? É a diretamente, é a seguradora. E aí isso acaba gerando essa indústria. Então, é um ponto, de fato, que é um aprendizado. Qualquer coisa hoje que eu faço, a primeira pergunta é seguro. Seguro. Não tem como... existem seguros obrigatórios também, né, de relação de workers' comp, mas também esse que você citou, que é outro de relações... seguro bem diferente do Brasil, né? Esse é um seguro obrigatório. No Brasil tem seguro prevenção de acidentes, existem... correlatos, mas não é igual aqui, né? Não tem impacto. Não é igual, é diferente. É bem diferente. A gente tem custo altíssimo de workers' comp, e você pega também outro, no meu ramo, seguro auto insurance, né? Esse é obrigatório. Sim, aqui todo mundo, você não pode, não é opcional, você tem que fazer. Você também aqui lida com muitos colaboradores aqui hoje? Cara, eu tenho hoje, na nossa total, né? Porque agora... Então, falando um pouco Estados Unidos, eu tenho algumas pessoas que trabalham para mim offshore, né? Então, eu tenho um grupo trabalhando para mim na Colômbia, um grupo na Argentina e um grupo no Brasil. Aqui nos Estados Unidos, nós somos em 28 pessoas, juntando Colômbia, Brasil e Argentina, são mais umas 25. Então, estão beirando um pouquinho a mais de 50. E agora, com essa abertura dessa unidade nova em Seattle, a expectativa é ter pelo menos mais uns 20 colaboradores lá. Isso quando eu falo colaborador, é funcionário e o que a gente chama aqui 1099, né? Os subcontractors, né? Então, mas é colaborador, é só a forma de contratação que é diferente. Né? Recolhimento de imposto, tudo. Sim. E no Canadá, que agora a gente faz parte desse grupo canadense, né? No Canadá nós temos 7 unidades, e esse é um ponto que eu estou trabalhando agora também para ter o branding Graneiro Moving no Canadá. Acho que esse é um ponto é um grupo canadense que comprou parte da sua empresa. Comprou, na verdade, como que foi um pouco dessa história, né? Eu comecei a enxergar rápido e a pandemia acelerou muita coisa, né? E dentro da gestão eu comecei a enxergar o seguinte: se eu quisesse continuar crescendo, eu não ia conseguir crescer sozinho. Primeiro, há 11 anos atrás, quando eu abri, eu era parte de um grupo com a minha família e nós investíamos juntos e tudo mais. Quando eu separei, sou eu o campeão. Aí a gente tem que arrumar um jeito de fazer. E, então, dentro da minha estratégia disso foi sempre buscar um parceiro maior que pudesse suprir essas necessidades, principalmente financeiras, de expansão. E aí apareceu essa oportunidade com esse grupo canadense. E por que eu falo isso? Além do que a gente faz para a comunidade brasileira, que é muito, e é um público muito importante, eu tenho muitos clientes corporativos. Então, eu participo de algumas... Eu tenho um grande cliente, por exemplo, que atende grandes contas, como Microsoft, Google, Boeing. Então, eu fico muito envolvido também nessas mudanças corporativas de funcionários. Por exemplo, agora esse meu cliente ganhou um cliente que é a ExxonMobil. Então eu vou participar das mudanças deles também. Então e são mudanças, isso né, de executivos que sai de uma relocation. E a empresa muitas vezes tem verba para isso, né, para o cara utilizar. A empresa paga, né? Faz parte do pacote de transferência. Faz parte do pacote de transferência. E é uma coisa que os Estados Unidos investe muito, né? Por isso que eu falei, o maior mercado no mundo é justamente por isso. Vai abrir um centro financeiro na Irlanda. Vai 15, 20 executivos dos Estados Unidos para lá, nem sempre americanos, né? E aí eu estava crescendo muito, e essa questão do público corporativo, né, demanda muito capital. E acho que esse é um ponto-chave, que é bem diferente do Brasil, e é uma outra questão, porque o Brasil ele te dá uma facilidade, entre aspas, de acesso a crédito, né? Quando você já está num nível, como o nível que a gente estava no Brasil,
Que aqui eu zerei, eu brinquei com outro amigo nosso, Roberto Spiegel, aqui você zerou o CPF, né, cara? É um recomeço. De novo. É um recomeço. Então, quer dizer, como eu vou bater a porta no banco, escuta, eu preciso aqui de 2, 3 milhões de dólares, tem um cliente grande, o cliente paga bem, paga em dia, mas eu quero crescer, como que eu faço? Agora vai falar, tá, mas o que você vai me dar de garantia? Não, eu tenho aí uns imóveis no Brasil e tal. Não, que funciona aqui. Não, mas qual o teu status imigratório? Na época eu ainda não tinha meu green card. Não, eu tô aqui a trabalho e tal, como executivo da empresa. Desculpa, não. Eu brincava, não né? Não tem tantas raízes, né? O começo, se você recebe uma enxurrada de não, né? Não. Aí depois isso melhora, equilibra, aí você começa a receber um pouco mais de sim. Mas esse foi um dos grandes motivos de eu me aliar nesse grupo canadense, que aí abriu essa... Que veio imagino, com aporte, né? Com estrutura, como você falou, capital para ajudar você. Tecnologia. Muito bacana. Tecnologia, capital, estrutura. E qual que é o direcionador de valor quando você fala de uma empresa do seu ramo de mudança? Tá. A gente fechou o ano passado só Estados Unidos, tá? Com 12 milhões e meio de dólares em receita. Essa foi a nossa receita bruta ano passado. E o mercado? Qual o tamanho do mercado? Você tem gigante, é muito, né? Você sabe, eu vou te confidenciar uma coisa. Quando eu tomei minha decisão mesmo de vender essa participação, eu estava com um amigo meu ali na Dolphin, passando perto do aeroporto, e aí eu estava do lado esquerdo do aeroporto, do lado direito aqueles prédios comerciais, e meu amigo do lado, a gente conversando, aí eu vi um caminhão de uma empresa que hoje é a maior empresa de mudança dos Estados Unidos, individualmente. E é uma empresa aqui de Jackson, se chama Sudaf. Gigante. A maior empresa de mudança dos Estados Unidos aqui da Flórida. Então. Eles são da Flórida, o headquarter é Flórida, mas são muito grandes. Eu já tive a oportunidade de visitar algumas localidades deles. E eles são um dos maiores provedores de serviços para o governo americano dentro desse processo de relocation. E aí eu olhei o caminhão deles, brinquei com o meu amigo e falei, cara, olha o meu concorrente. Que eles estavam fazendo uma mudança comercial. Aí depois daquilo eu parei e falei, cara, eu sou um imbecil, né, cara? Why not? Como que eu falo que o cara faturou 800 milhões de dólares e é meu concorrente, cara? E aí eu pensei e falei, cara, eu vou continuar sendo muito pequeno se eu não tomar decisões maiores, né? E aí isso me motivou muito de fato fazer então, mas aí chegou no why not, eu posso ser, né? Esse é um projeto em construção. Né? Você juntou lá com... Que aqui tem essa característica também aqui, não sei se você compactou dessa opinião. Aqui dá para o cara começar, de fato, uma empresa na garagem e essa empresa escalar para níveis de bilhão, concorda? Não é fácil o que você falou. O seu depoimento aqui está sendo muito bacana, porque muito não é? Porque a pessoa às vezes idealiza, os Estados Unidos, a maior economia do mundo, vai lá que é o novo Eldorado, não é? Não é. É uma economia grande, mas é uma economia madura. E há muita concorrência, o mercado já é maduro, né? A competição é grande. E é o que você falou, quando você está começando aqui, ninguém te conhece, você não tem um histórico ainda, enfim, você tem que criar sua reputação para a partir daí começar a colher. Eu acho que tem 2 momentos bons aqui na vida do empresário brasileiro, tá? Quando você é pequeno, porque é muito legal ser pequeno, você tem muito contato com o teu público, com os teus clientes, e você consegue gerenciar a empresa de uma forma muito pessoal, muito personalizada. É um momento legal. E um momento que eu vou chegar lá, nos próximos anos, eu tenho certeza disso, com o caminho, que é você ser muito grande. Só que esse meio do caminho, né, quando você passa dessa primeira barreira e você começa a crescer, fica muito difícil. Então, vou dar um outro exemplo. Eu te dei um exemplo agora que eu concorria com uma empresa, eu faturando 10, na época eu faturava 10 milhões por ano, concorrendo com o cara que faturou 800 milhões por ano. Então, isso é loucura, mas ok. Tecnicamente pô. Só que, assim, é uma competição um pouco... Cara, é loucura. Mas... Aí você chega e fala, na época eu falei, pô, cara, vamos abrir já tinha um warehouse aqui em Miami, vamos abrir um segundo warehouse. Pô, você para entrar num warehouse aqui nos Estados Unidos, um warehouse pequeno, 1.000 metros quadrados. Para o meu negócio, é um tamanho que dá para começar. Cara, você tem que dar 3 meses de aluguel como garantia. Já na entrada. Security Deposit. Security Deposit, o primeiro e o último. Então você assinou, você já entrega o cheque. Aí você tem que fazer todos os seguros.
Já é mais uns 10 cheques aí para pagar essa conta. Aí você tem que tirar as licenças. Para poder operar, exatamente. Então, só que é isso eu estou falando, para abrir uma unidade. Aí você fala, pô, vou abrir 10. É 10 vezes o valor que você... no mínimo, né? Porque pode variar também, dependendo do... Te dando números. A gente gastou lá agora, a gente nem começou a operar em Seattle ainda, mas nós já gastamos $200 mil. $200 mil sem faturar $1 ainda. Só de despesa pré-operacional. Pré-operacional. Não a vantagem é que você vai poder deduzir isso do imposto de renda. Aí, rapaz. Esse é o lado bom, né? Eles permitem. Então, você pode compensar depois esse investimento aí no seu... Por isso que a rede de franquias aqui nos Estados Unidos, usando esse modelo que meu pai implementou lá no Brasil, por isso que a rede de franquias vai ser fantástico, porque o plano é juntar a expertise Canadá com a expertise Estados Unidos, com essa penetração que a gente já tem na comunidade brasileira, usar três marcas diferentes, que são as 3 marcas que a gente já usa, que é Graneiro Moving para o público brasileiro, Brightor, para o público canadense, que é uma marca de mais de 50 anos no Canadá, e Fórmula Global Mobility, que é a nossa marca. São três branding que a gente usa. Que aí a Fórmula Global Mobility é onde casa tudo, que é a nossa marca para o público corporativo. Então, quer dizer, juntando essas 3 marcas dentro dessa rede de franquias, quando a gente começa a penetrar em mercados como Los Angeles, Chicago, Houston, Nova York, e Washington, D.C. agora, e já o Seattle, que nós já estamos, e as 7 unidades do Canadá, Miami, cara, aí talvez a gente chegue nos 800 milhões. Vai, com certeza. E o que você falou, 3 branding, você fez uma segmentação baseada no público, né? Exato. Cada marca segmentada para um público específico. Exato. Uma estratégia bem interessante. Foi a estratégia que a gente buscou, porque são públicos diferentes, né? Então, o mercado corporativo, você tem, e acho que praticamente todos os mercados aqui nos Estados Unidos, e particular, governo e corporativo. E acho legal essa outra diferença interessante, porque o empresário brasileiro, eu vejo no negócio de mudança, são poucas as empresas de mudança no Brasil, grandes, são poucas empresas grandes, aliás, no Brasil, mas poucas olhando os editais do governo. A empresa grande não quer trabalhar para o governo brasileiro. Que coisa, mas por que isso? O processo licitatório do Brasil é muito ruim. Muito burocrático, né? Ele é injusto, primeiro que ele é injusto, você tem as regras lá, então, por exemplo, você ganhou o pregão, você é uma empresa de grande porte. A empresa de pequeno porte, talvez eu esteja falando besteira por esses 4 anos já aqui, mas... A empresa de pequeno porte, se a diferença for de até 10%, acho que esse é o número... Ela tem preferência. Tem preferência, ela pode cobrir o teu preço. Então, já começa o seguinte, você tem que... Dependendo do setor, você não tem margem para dar 10% de desconto no preço, né? E outra coisa, qual é a carga tributária da empresa grande e qual é a carga tributária da empresa pequena? A empresa pequena está no simples. Muitas vezes, você sabe disso, de uma forma ilegal. Ela já ultrapassou o teto do simples para... Não, isso não acontece, não, isso aí. O cara tem 10 empresas. Tem 10 empresas, né? Aí tem a empresa dele, a empresa da esposa, a empresa da filha. Infelizmente. O cara faz filho para ter empresa. Que aí abre... vai abrindo vários CNPJs, né? Que falam. E aí, então, assim, o setor governamental no Brasil, que é um setor grande, não é? Então, se você pegar um dos contratos que eu atendi por muitos anos, quando eu estava no Brasil, o Itamaraty, é um contrato muito grande. E aí você pega, por exemplo, um dos contratos que eu tenho em Washington é o contrato com a Marinha Brasileira. Então, o militar vem para os Estados Unidos para uma missão. Normalmente essas missões são de 2 anos. E quando ele volta para o Brasil, ele faz a mudança dele voltar para o Brasil. Eu só consigo ter esse contrato porque ele é licitado em Washington, pela comissão da Marinha em Washington, Marinha Brasileira. Eu não conseguiria se ele fosse licitado no Brasil, porque as regras, esse é o ponto, as regras, o preço, o processo licitatório é muito complexo. E aqui nos Estados Unidos eu vejo as empresas querem fornecer para o governo americano. Por quê? A máquina gigante. Gigante, imagina, as compras governamentais grandes e enfim... Se você tem, por exemplo... Como é que é esse processo para atender o governo americano? Tem alguns requisitos especiais? Que aqui não existe o processo
licitatório igual no Brasil? Ou é uma cotação? Como é que é? É uma cotação, agora eles passaram... Eu nunca tive experiência assim de fornecer para o governo americano, né? Mas tem um processo especial? Como é que é isso? Você então, por exemplo, pelo que eu sei do meu negócio, né? Você tem os níveis onde você quer prestar serviço e você tem que se credenciar. Então, no meu negócio, você usa o SCAC Code. Não sei se isso é... Acho que isso é mais para transporte. SCAC. Isso é uma codificação? É o teu código perante o governo. Então, tá. aquilo que vai te credenciar para você para o governo saber em quais categorias de transporte você pode atender. E aí você tem vários departamentos, né? Então, você tem o GSA, que é o General Service Administration, que isso aí cuida basicamente de todos os... o que está embaixo do GSA, né? Todas as embaixadas, todos os consulados, isso aí, então no mundo inteiro está lá. Só que não é só o pessoal que está fora dos Estados Unidos, né? Você tem a administração local. Então, por exemplo, aqui em Miami, o GSA tem uma unidade regional, eu acredito, lá em Doral, que é gigante, é muito grande mesmo. E aí você tem os militares, que aí é um outro negócio. Então, por ordem de grandeza, esse negócio dos militares, por muitos anos, ficou esparramado por muitas empresas. E aí acabou gerando um mercado paralelo de venda de SCAC Code. Então, por exemplo, você tem uma empresa de mudança, você é credenciado a participar dos bids do... Nem mercado paralelo, mercado oficial mesmo. E é leilão normal? Leilão, cara. Leilão mesmo. 2 vezes por ano você você manda suas tarifas e, dependendo das rotas que você é competitivo, eles te selecionam. E aí agora... E é rápido? Contrato já depois... É complexo, né? Você complexo? Vai uns 6 meses a um ano para você entrar e então tem um processo também, não é assim, não é tão rápido, não. Eles vão no teu armazém, vão fazer inspeção, vão ver realmente, entendi. Aí esse contrato agora, eles resolveram, ao invés de contratar várias empresas, eles fizeram um edital gigante para escolher um vencedor no mundo inteiro, que é um contrato agora que eles, se você juntar o período todo do contrato, é um contrato de 9 bilhões de dólares. Caramba! Só para a mudança dos militares. 9 bilhões, eles vão escolher um. Já escolheram. Um só fornecedor para atender todos os militares num contrato de 9 bilhões. 300 mil mudanças por ano. Mas qual o período? São 4 anos, 4 ou 8. Agora posso estar... Mas se for 4 ou 8, o negócio é... Para você ter uma ideia, da última vez que eu tive acesso a alguns números sobre Graneiro no Brasil, a Graneiro, falei para você aqui que é a maior empresa disparada da América Latina, Graneiro faz 25 mil mudanças por ano. Então, aí você vê o exército americano faz 300 mil. Quer dizer... Então, são 10 Graneiros. Uau. Entendeu? É bem superlativo, né? Mas assim, a sua empresa aqui, ela tem condição de concorrer, por exemplo, ou não? Tem. Ela não se qualifica? Então, como que seria isso? Hoje não, porque por esse contrato que virou muito grande, então eles fizeram vários consórcios, né, de várias empresas. Se juntam para dar condição de atender, claro. Porque é muito investimento em tecnologia, mas no modelo anterior, eu poderia me credenciar para ser subcontratado de um desses players. Agora as regras estão mudando um pouco, então não vai ser tão simples. Mas o processo é interessante e eu acho legal porque tem algumas também, algumas coisas um pouco melhores do que o Brasil. O Brasil tem a história da EPP. Aqui não, aqui você tem a história, por exemplo, a sua empresa quem é o dono da empresa? É um latino, é um descendente indígena, não sei se essa palavra é correta, me perdoa se eu usei a palavra incorreta, mas então você consegue ter eles têm algumas cotas para esse tipo de empresa. Por exemplo, uma empresa gerida por mulher, ou uma empresa que pertence que tem mulheres dentro do quadro societário. Então, eles têm essa visão de ter essa cota. Então, isso facilita bastante. Mas agora, dependendo de quem, por exemplo, na prestação de serviço, eu acho que é um baita negócio, porque às vezes é um caminho um pouco... porque assim, voltando àquilo que eu falei, eu sempre vi do negócio
em particular, corporativo e governo, principalmente aqui nos Estados Unidos. Você, particular, a gente sabe o quanto demanda de investimento em Google, marketing são milhões de dólares aqui nos Estados Unidos, dependendo de onde você vai atuar. E aqui nos Estados Unidos tem um outro problema, né? Que eu vejo em vários segmentos, que você tem os brokers, né? Você tem muito broker aqui. Então, quando você vai cotar uma mudança, você coloca lá, vou me mudar, mudança Miami, Paris. Tem empresas que investem nas campanhas para ter você. Quando ela tem você, ela dá o teu contato para outras 10 empresas. Então, ela está vendendo. Então, aquele investimento que ela fez, ela vende para 10. E aí você começa a colocar, por exemplo, tem empresa como Equate Media, um grupo gigante, está crescendo muito em vários segmentos, não só nisso. Porque aí o teu mesmo contato, ele fala, você vai mudar? Você vai precisar desse... Eu fiz agora na minha casa, contratei uma empresa para fazer toda a parte de cuidar da grama, etc. Já me ligou a empresa de mudança. Já me ligou a empresa de encanamento. Você recebe muita carta na sua casa? Demais, mas tudo sai Mala disso. direto, né? Incrível. Essas malas diretas saem às vezes de um que você fez e que acaba vendendo vende a informação. Aquilo. Tudo bem, melhorou bastante com a lei de proteção à informação, etc. Mas ainda tem muito. Então, esse é um ponto interessante. Eu estava numa reunião um dia, discutindo, né, estratégia de marketing. Aí a pessoa falou, que ninguém faz mais... mala direta. Então eu falei, você está enganado, porque o que chega de mala direta na minha casa... Não, é equívoco. Uma das campanhas mais bem-sucedidas que eu tive não foi na internet. Sabe qual foi? Tem uma empresa aqui de Boca, deve ser teu vizinho, que ele tem acesso aos listings, né, as casas que estão listadas no mercado, e aí ele pega pelos CEPs que você escolhe, dependendo do poder aquisitivo daquele bairro, daquele CEP específico, e aí ele pega as casas que estão no mercado e as casas que estão já no pending, né, que já está pronta para vender, e ela manda um postal card. Cara, fantástico, funcionou bem, mano, distribuir. Teve um verão, porque aqui tem uma concentração muito grande de mudança no verão, muito mais que no Brasil. O brasileiro não tem essa cultura, o brasileiro concentra um pouco nos períodos de safra, mas aqui é absurdo. A quantidade de mudança que você faz no verão, 60% do volume está em 4 meses. Mas talvez por causa da escola, não? Filho, porque começa um novo ano letivo. Eu me lembro que no quando Brasil eu me mudei... tem 2 paradas, né? Aqui só tem uma, praticamente. Exatamente. Quando eu me mudei de Celebration para Boca, eu vim antes, eu morei no hotel aqui 2, 3 meses, a família ficou lá. Aí eu vinha segunda e voltava na sexta. Fiz isso, aí... Quando deu as férias, em junho, eu mudei em junho, verão. Você é o caso, é o que todo mundo faz. Eu esperei terminar o É que o Brasil tem esses 2 breaks, né? Você tem o julho, dezembro, janeiro, fevereiro e julho, né? Então você consegue pulverizar um pouco. Mas aí, eu estava só voltando, eu fiz um postal card, cara. Coisa mais simples, umas fotos bacanas e tal. E sabe o que é o apelo? Qual? 10% de desconto. Free boxes. Que gerou muito, cara. A campanha mais assertiva que eu já fiz até hoje. Claro, depende, você vai receber de tudo. Eu não estou medindo aí o que eu converti de negócios no final do dia, mas gerou cliente, gerou lead. Negócio, gerou lead. Eu acho que... E esse é um ponto interessante, porque nesse mercado particular, a geração de lead, né? Hoje eu tenho, que até como benchmark, né? É interessante que eu faço com alguns concorrentes às vezes, eu tenho hoje uma conversão de 6%. Do lead, de cada 100 leads que eu recebo, eu fecho 6, cara. É bom. É bom, mas é que dói, né? Às vezes você fala, cara, ainda tem 94 ali, por que eu não consegui fechar? Você não atende. Mas aí tem aquela especulação, né? O cara mas é um mercado concorrido também, né? Esse mercado. E especulativo, né? Qual que é o modal mais utilizado? É o rodoviário? Para mudança doméstica, o rodoviário. O que eu faço hoje rodoviário? Dentro dos Estados Unidos, claro. Canadá, dependendo da região, a maioria é rodoviário. México, depende do tamanho da mudança. Às vezes eu faço rodoviário ou eu faço marítimo. Aí o que é
Brasil, Latinoamérica, Europa, e é tudo marítimo. E tem muita coisa, não no público particular, mas no público corporativo, muita coisa aérea. O cliente acaba optando dentro do allowance, né, daquilo que a empresa está dando, ele acaba contratando uma parte aérea. Que a diferença de preço, imagino, é grande, né? Grande. Chega a ser o quê? O aéreo é muito caro, né? Mas a diferença entre, por exemplo, uma mudança rodoviária para um aéreo, aéreo dentro doméstico? Não, o aéreo doméstico não tem tanto. O aéreo é para o internacional. Sim, mas ninguém faz o aéreo doméstico. Não compensa, né? Isso mas o internacional não tem como fazer rodoviário. Às vezes você tem que ser ou marítimo ou aéreo. Você vai fazer o aéreo, às vezes é 10 vezes mais. 10 vezes mais. É isso que eu queria saber. Só a ordem de grandeza. Sim. 10 vezes mais. Eu já fiz mudança. Eu vou te dar um número. Não posso falar quem é, porque é uma pessoa conhecida. Depois o cara me mata aí. Mas eu já fiz uma mudança inteira aérea. Inteira. O que eu falo inteira é uma casa de 5 quartos. Aéreo que o cliente me pagou mais de $100 mil. $100 mil. Uau. Enquanto se aquilo fosse num container, ia custar 10, 15. Uau, 10 vezes mais. Entendi. Mas também ajuda. Mas ele queria logo... Vai por avião. Ele queria, ele falou... Porque o navio leva quanto tempo? Hoje uma mudança do Brasil para cá, uma média de 45, 60 dias. Daqui para lá, 40, o mesmo prazo, 45, 60, depende do processo. Agora, aéreo é 15 dias. Eu tive um caso, até comentei hoje com uma amiga minha, que ela está vindo no Brasil, e eu falei, se você quiser, tiver alguma coisa urgente, a gente traz aéreo e tal. Ela, não, mas as pessoas fazem isso. Eu falei, cara, eu só tô casado hoje porque eu fiz isso. Aí ela não entendeu, né? Quando eu mudei para cá em 19, minha esposa estava grávida. E aí a gente mudou em julho, também férias. E a gente tava naquela, mudamos. A Naninha ia nascer em setembro, a Luísa, minha filha hoje tem 3 anos e meio. Ia nascer em setembro, aí ela tinha comprado o quarto, o enxoval, tudo. Aí, como bem ajuizado que eu sou, falei, não, essa parte vai aéreo. E eu trouxe aéreo. O que aconteceu? A mudança chegou lá pelo dia 10, a parte aérea, né? Dia 10 de agosto. E a Luísa resolveu nascer dia 17, dia 19 de agosto, cara. Imagina se eu... você tomou uma decisão certa. Não, eu ia estar divorciado, né? Pensando, nem nasce. Cadê o quarto? Cadê o enxoval? Eu não ia estar aqui. Mas é legal. E aí depois, então, até o meu caso, como comparativo, minha mudança marítima chegou no começo de setembro. Então, eu ganhei aí 30 dias nesse processo. E foi bem legal. Então, tem essas decisões aí que são importantes dentro daquilo que você tem de prazo, preço, que você quer pagar. Sim, claro. Segurança, às vezes, também muita gente acha. Quando eu fiz alguns projetos grandes, na época que as multinacionais estavam saindo da Venezuela, era muito inseguro você mandar uma mudança via marítima saindo da Venezuela. E aí, muita gente optou por mandar aéreo. Fizemos mudanças muito grandes, todas aéreas. Às vezes você ficava 3, 4 semanas para conseguir embarcar tudo, né? Porque quando a gente faz aéreo, você faz igual aquilo que você vê quando você está... Não é container, né? Não, são umas caixas de madeira. Umas caixas. De madeira ou papelão, a gente chama aquilo de airvan. E aí você precisa do espaço na aeronave para conseguir embarcar e tudo. Então, não vai tudo junto. Às vezes vai uma parte, não vai a outra. Aí você vai depende da disponibilidade, né, do voo. Você vai tentar encaixar ali para... Na pandemia, essa mudança que eu te falei dessa pessoa, a gente mandou... A mudança dele foi de Miami para Lisboa, de Lisboa para Belo Horizonte. De Belo Horizonte, a gente levou de caminhão para São Paulo. Porque não tinha... Na pandemia não tinha freio, não tinha avião. Não tinha avião voando. Parou tudo também. Parou. Então, acontece isso. Mas foi interessante. Acho que dentro da parte... uma coisa que eu vejo muito, né? Eu brinco aqui nos Estados Unidos, a arte da subcontratação, né? É fantástico, cara. Porque no funciona, Brasil... Né? E funciona bem. Tipo assim, é como se fosse uma cadeia se ajudando mesmo, né? Exato. É aquilo que eu falei, o broker... Porque o Brasil odeia broker, né? Não, porra, o que esse cara tá no meio do caminho? Porque tem uma mentalidade que o intermediário sacrifica a sua margem ou te destrói seu negócio. Não tem? Tem um pouco essa visão. Mas aqui, como é grande o mercado, acaba sendo um formador de mercado muitas vezes, né? Ele gera mais liquidez e gera mais negócio. Tem um amigo meu que tem uma empresa de transporte de carro. Eu falo para ele, melhor negócio que você tem é ficar perto dos brokers. Porque os brokers que estão investindo em marketing, os brokers que estão trazendo demanda, cliente, você quer só operar,
Você fica lá. Agora, você quer crescer, você quer solidificar a tua marca, etc. Aí vai ter que negócio, botar, verdade. Verdade. Em relação, o Robson, só falando um pouquinho, que a sua experiência como gestor, né, no Brasil e aqui, na sua tomada de decisão aqui, quais são os principais elementos, eu diria, KPIs que você utiliza hoje para tomar decisão na sua empresa, né? Algum sistema, você utiliza algum sistema aqui? Hoje, quando eu estava sem esse investimento canadense, eu usava muito QuickBooks. QuickBooks, tá vendo, gente? Fantástico. Eu ensino QuickBooks. Já vi você falando. Já viu, então? Cara, é fantástico. QuickBooks é quase que um padrão aqui, 85%. Lógico que a partir do momento que a empresa vai crescendo, ela vai buscando outras alternativas, mas é um sistema que é um sistema contábil, mas que também funciona, né, para gestão de empresa. Achei bem legal os dois anos que eu administrei sem estar ligado ao Brasil e sem o grupo canadense. Eu administrei com QuickBooks, uma outra ferramenta que é o Bill.com. Achei fantástico, funcionou super bem para nós, para pagar, receber. Sim. E aí entra outras ferramentas, né? Teve uma outra que eu usei muito legal. Você usou o QuickBooks Payment? Não cheguei a usar. Você usou o Bill.com para fazer os pagamentos online. Tem vários aqui, né? Nos Estados Unidos você pode... Aí eu usei o Billardini. Não sei se você já ouviu falar desse. Qual? Billardini. Não conheço. Ele é muito legal isso e achei bem bacana, principalmente para o público particular, não corporativo, porque você emite, ele também é conectado no QuickBooks. É um app, né? É um app. É um app. E você emite a tua invoice do Billardini e o próprio Billardini fica mandando os reminders para o cliente para pagar e aí ele já processa. Então, ele é o merchan junto com o follow-up. E eu achei legal. O QuickBooks tem isso. Tem vários. O software de maior integração nos Estados Unidos é o QuickBooks, você acredita? É fantástico. São são milhares de apps, de tudo que você imaginar. Estoque, vários tipos de business. Certamente tem do seu ramo, enfim, quase todos, porque a própria Intuit reconhece que eles não são bons em manufatura, por exemplo. Packing list, eles não fazem. Não tem. Controle de inventário. Tem, mas não é um controle tão sofisticado. Eles reconhecem, então por isso que eles abriram. Como eles são muito bons na questão fiscal, contábil, de geração de relatórios. Os relatórios deles são fantásticos. Eu fiz, nesses 2 anos, porque esse é um outro ponto no meu negócio, né? Falando de gerenciamento de informação, às vezes a gente olhava muito errado o nosso P&L no dia a dia, porque você vai mudar daqui para o Japão. Vou dar um exemplo pior que podia dar, mas eu vou emitir a tua invoice hoje e eu vou pagar os fornecedores ao longo de, sei lá, 90 dias, que vai demorar para chegar a tua mudança. Então, quando a gente analisava no modo tradicional, você olhava a receita num mês e as despesas ao longo de 4 meses, 5 meses. E aí no QuickBooks a gente conseguiu colocar tudo em accrual basis, fazer as provisões de despesas, provisões de receita. E aí conseguimos criar uma ferramenta que eu conseguia ver, de fato, qual era a margem do negócio naquele mês. Porque aqui nos Estados Unidos... no QuickBooks você pode gerar, né? Tanto no accrual, que é o competência, e cash. Mas muita empresa, a maior parte aqui, reporta os tributos cash base. Aí confunde, né? E acaba priorizando, às vezes o contador, porque vai reportar, acaba priorizando. Mas o QuickBooks faz você lançando, né? Fazendo o lançamento das transações corretamente, você vai ter tudo. Fantástico. Tem também ferramenta de budget dentro do QuickBooks. Esse eu nunca pode fazer. Não cheguei a usar. O legal é que você vai comparar depois tudo aquilo que o previsto e o realizado, né? Você tem o previsto e o realizado ele já está calculando. Então ele compara depois. Então fica bem interessante. Agora eu estou usando a empresa do Canadá. Isso foi um grande... Porque qual era a nossa dificuldade, né? Eu tinha que usar o meu sistema de gestão de mudanças e um sistema de gestão financeira. E os dois nunca conversaram. Então, hoje, os canadenses eles acabaram investindo, o Jacques, que é o nosso presidente, ele investiu muito forte ao longo dos últimos 10 anos em ter um sistema próprio. Então, a decisão dele foi essa. Então, eu controlo tudo. Se você ligar para mim hoje para fazer uma mudança, você já está lá cadastrado e você vai ficar comigo
o processo inteiro, incluindo a parte contábil, financeira. Tudo, sistema. E back-office. Então, para todos os meus funcionários, toda a nossa frota, está tudo dentro do sistema. Então, controla as férias do funcionário. Onde que eu controlo? Vai estar o payroll sistema. system também dentro. Não, o payroll a gente faz A parte? a parte com a Sure Payroll, talvez. Sure. Eu não lembro o nome da empresa agora. Você usa um payroll provider terceirizado. Que aí também é demais, né? Imagina. Mas se eu desse ideia para o Jaque, ele vai... Contratava alguém para desenvolver. Daqui a um ano está pronto. É legal. Teria tudo. Não, e para o nosso negócio é interessante, porque eu consigo controlar a satisfação do cliente. Então, sei lá, receber uma reclamação de um cliente hoje. Eu consigo saber tudo, a história financeira e a história de atendimento àquele cliente. Na mesma plataforma. Eu sei quem foi na casa daquele cliente. Excelente. Online, dentro de tudo na mesma plataforma. Então foi legal. Mas, de fato, o QuickBooks aqui, para mim, é padrão, simples, né? Mas é small business, né? Ele tem um market share de 85% para small business. Tá. São líderes. Só a título de curiosidade, o QuickBooks, no Brasil, tinha comprado conta corrente, conta azul, uma coisa assim. Uhum. E agora está saindo. Não sei se o QuickBooks não vai ficar no Brasil. Tá, esse ano, eles estão abortando a operação no Brasil. Provavelmente não conseguiram sair do tributário, né? Eu imagino que é isso. Não conseguiram a questão de exigência que uma pequena empresa, que aqui não tem, né? Eu costumo dizer, o sujeito abre uma empresa nos Estados Unidos de serviço, ele pode trabalhar dentro de casa. Lógico, ele não tem funcionário, é uma estrutura pequena, mas sei lá, ele vai prestar um serviço qualquer profissional dele, uma consultoria. A obrigação acessória que ele tem é um annual report no estado da Flórida e a declaração de imposto de renda uma vez por ano. That's it. Não tem não tem censo, não tem nada. Eu vou incluir mais uma. A obrigação agora de janeiro de dar que no Brasil a gente chama lá do informe de rendimentos, né? Você tem que dar um informe mais uma. É que eu falei isso hoje. O 1099, se você contratou, muito bem lembrado, Robson, se você contratou qualquer prestador de serviço acima de $600, de acordo com as regras, você precisa encaminhar um formulário chamado 1099 para o IRS. Tá? Esse formulário depende também, porque se ele não contratou, ele não precisa, né? É verdade. Vai depender. É verdade. Mas se ele contratou e pagou mais de $600 para determinados tipos de serviço e profissões, ele precisa, é uma outra obrigação, sim. Robson, eu estou assim, muito feliz e um papo assim fantástico, eu tenho certeza que vai agregar muito na vida de quem assistir esse vídeo. Quero te agradecer e te deixar à vontade para fazer aí um comentário finais, conclusões, considerações, como você sentir à vontade. E uma mensagem, né, para a nossa audiência aí, que você gostaria de deixar aqui para a gente finalizar esse bate-papo, que fantástico. Legal. Só gratidão aí por você ter aceitado o convite e estar aqui tendo esse tempo para a gente estar discutindo e trocando essa ideia maravilhosa. Muito bom. Obrigado o convite. Recíproco, tudo que você disse. Grato de estar aqui, ter a oportunidade desse diálogo. O diálogo fluiu, assim, a gente abordou muita coisa legal e acho que é muito legal a gente conseguir ajudar o empresário brasileiro ou mesmo executivo com aquilo, com as dores, né? Aquilo que a gente já sofreu para evitar que as pessoas sofram, né? E até aprendam, né? E aqui é uma lição, né? Porque a gente troca muita figurinha com outros empresários, com outros executivos, para a gente saber as melhores práticas e é legal a gente conseguir ver o sucesso. Hoje, poxa, eu fico de grupos de empresários que a gente participa, ver o sucesso aí de empresas, como a gente tem visto, empresas brasileiras. Você citou aqui a Gerdau, que já está há muitos anos aqui nos Estados Unidos. Eu cito aí a Cutrale, que agora adquiriu a Chiquita, e tem uma outra empresa aí que faz, do grupo também, que é a Fresh Express, que faz as saladas prontas deles lá. Então é muito legal ver o brasileiro empreendendo, né, em todos os níveis, né, no pequeno, médio, grande. Então, assim, acho que a mensagem principal que fica, de fato, procure se assessorar com profissionais que vão te dar essa... evitar que você caia em alguns desses problemas, né, de licença, seguro, contabilidade, imposto, e principal, né, porque eu acho que vir para cá e ter um business plan.
saber o que você vai fazer, qual vai ter o público, olhar, explorar muito. Claro, eu sei que às vezes tem brasileiro que está muito focado no produto brasileiro, no serviço para o brasileiro, mas tem um mercado gigante aí. A comunidade latina é gigante aqui nos Estados Unidos. Mesmo aqui na Flórida, eu fiquei, quando a gente sai da caixa, né, falar, pô, tem outro público que não seja brasileiro? Cara, o que tem de francês aqui na Flórida? Gente do mundo inteiro. Tem de britânico. Agora, né, também os nova-iorquinos que invadiram, os californianos. Então, é muito legal, cara. Então, a mensagem que eu deixo é essa. Né, também estou sempre aí à disposição no que eu puder ajudar dentro do meu segmento, dentro de algumas coisas que a gente puder trabalhar. Muito obrigado também pelo presente. Pois eu quero o feedback, hein? Muito legal. Isso aqui vai... Espero que você aprecie e goste da leitura. É importante, e acho que assim, até vou falar um pouco, se eu tivesse isso 11 anos atrás, com certeza eu teria ganho um pouco mais de dinheiro do que a gente conseguiu ganhar. Então, legal, cara, obrigado. Obrigado mais uma vez, foi assim, fantástico. Tenho certeza que vai ajudar muita gente. E você que está nos assistindo, se gostou desse episódio, compartilhe, passe para o amigo, fale com as pessoas, convide para a gente conseguir cada vez mais atingir o máximo de pessoas, para que a mensagem chegue às pessoas certas e de que, de alguma forma, essa mensagem possa ajudar aquele brasileiro que pretende vir morar aqui nos Estados Unidos, o brasileiro que já está aqui estabelecido, a crescer e prosperar e desenvolver seus negócios. Deus abençoe cada um de vocês e, como sempre digo, vamos em frente! Valeu. Muito bom. Show, cara. Valeu, obrigado, cara. Viu? Muito bom. Vamos fazer agora uma história. Achei que a gente estava com meia hora só. Passou e passou. Passou e passou.